Esses dias eu completei 100 cartas escritas na minha newsletter e eu pensei em falar em algo especial, então acabou sendo uma edição especial. Eu contei como que o terapeuta um dia foi o paciente e de como que eu era nesse processo. Bom, antes de tudo, peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e também ative o sininho para você não perder nada. Muito bem, então eu posso falar para vocês de como que é estar dos dois lados da mesa, ou se não a mesa, dos dois lados da poltrona, que é ouvir ou ser ouvido. Então, é muito interessante a dinâmica de você se revelar. Já quando eu era maior, eu tive essa percepção. Eu fiz terapia quando eu era pequeno. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade de adaptação muito grande, uma inquietação, aquele menino, aquela pessoa que dava um trabalho, que tinha uma certa irritabilidade, uma impaciência, que chutava a porta de carro, que chutava a canela de parentes, de família, tinha pouca paciência e estourava com muita coisa. E eu fiz um processo nesse tempo, então eu falo que foi a primeira passagem na terapia, então foi usado ali todo o recurso lúdico que a psicóloga dispunha, uma psicóloga muito atenciosa, que me acompanha com muita atenção, a minha mãe, que sempre, vez ou outra, estava ali para acompanhar o processo, para dar ali o feedback, o retorno. E minha mãe também fazia, ela também tinha o tempo dela, inclusive, lamentavelmente, teve um episódio que ainda pequeno eu acabei por algum motivo ofendendo a psicóloga dela, não me lembro as palavras que eu usei, mas eu lembro de como se fosse, não ontem exatamente, mas foi um episódio bem desconfortável. Né? Eu acho que isso foi digno de nota para a história, né? Mesmo que não tivesse sido esquecido. Depois, uma segunda passagem que eu tive na terapia foi um pouco antes ali de entrar na faculdade. Estava terminando o ensino médio e estava já naquele ano, porque eu não terminei o ensino médio e já entrei na faculdade de psicologia. Eu tive um ano ali como que sabático, mas querendo estudar, querendo decidir-me sobre aquilo que eu queria fazer enquanto profissão, né? Enquanto curso. E eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade de independência, uma questão que me foi um pouquinho difícil naquela época. Não saía muito de casa, então ia mais para os amigos, ou os amigos iam em casa, saía com os pais, parentes. Mas sozinho era uma coisa difícil. Eu lembro que foi nessa época que eu comecei a andar de ônibus, inclusive. Né? Tinha uns 17 para 18 anos, talvez, uma coisa bem tardia. Mas foi interessante esse período, porque eu lembro uma vez que eu perdi o ônibus. Eu lembro que ele parou na minha frente, eu não sei se aconteceu, se ele parou exatamente, e eu não peguei, ou se eu tinha chegado no ponto, ele já estava partindo. Não deu tempo de pegar. E eu falei, quer saber, voltar para casa? Não vou voltar, eu vou ir a pé. Eu fui a pé até o centro da cidade onde eu morava. Levou um tempinho, mas para mim foi um processo de início de independência. Depois eu fui outras vezes para Campinas, para Piracicaba, para São Paulo. Eu fui uma vez numa formação de oração para jovens, lá no Mosteiro São Bento, para quem conhece. Acordei cedinho de casa e fui com minha mãe até a rodoviária, o terminal. Ela me levou, deu tudo certo. Eu cheguei a me perder um pouquinho lá em São Paulo, mas andar de ônibus, depois pegar o metrô. Eu já tinha andado com alguns amigos de metrô, então tinha uma certa noção. Tinha pesquisado um pouco de como que funcionava. Então esse foi o primeiro marco, assim, o ônibus que eu perdi, fui caminhando até o centro e depois o ônibus para São Paulo, dentre outras ocasiões. Também na época de faculdade, lá por volta de 2019, eu lembro que
eu tinha uma dificuldade muito grande de socialização ainda. A timidez batia muito forte ainda. Eu lembro que tinha uma colega, também muito tímida, muito quieta, que eu falei, olha, eu vou tentar conversar com ela, porque vai que dá bom, né? Vai que pode ser algo interessante. E as coisas acontecem. E assim eu fiz terapia, então eu pude me conhecer um pouquinho mais. Fiz fonoaudióloga também nesse meio tempo. Acho que um pouquinho depois, acho que no segundo ano que eu fui fazer fonoaudióloga. E uma frase dela me marca até hoje, que eu falo para os pacientes, eu vivo na minha vida isso, e sempre é atualizado, né? Olha só como que uma profissional, ela consegue marcar a gente com uma palavra, com uma frase. Ela me falou que, né, naquela altura eu fazia vários exercícios, técnicas para a gagueira. Então ela melhorou bastante, vocês podem perceber. Mas ela me falou, olha, a melhor coisa é a vida. A vida é uma escola e pronto. E para mim, ainda hoje eu trago comigo, eu procuro viver dessa forma. Muito bem, então eu pude, a partir de então, conseguir formar ali grupos, interagir mais com as pessoas, apresentar alguns seminários. É marcante porque ainda no primeiro ano de faculdade, no segundo semestre, foi a primeira vez que eu consegui levantar a mão e fazer ali uma contribuição para a aula, né? Uma participação assim. Depois de sentir aquela ansiedade, aquele desconforto, eu falei, não, tem que ser agora. Eu levantei a mão e fiz um comentário sobre aquele clipe daquela banda chamada Pink Floyd, uma música chamada Another Brick in the Wall, que você tem uma esteira e tem como que umas crianças. É um clipe muito interessante. E se relacionava com o assunto da aula. Era uma professora de fenomenologia. Então, eu pude fazer essa participação. Foi muito gratificante, mas até ela acontecer de verdade foi uma coisa que me custou muito. Mas aí que está, aí já iniciava para formar os grupos, para estar com os grupos, para não se esquivar mais. Essa é a verdade. Ali começava o Vitor que já não se esquivava mais das coisas. Também teve um tempo que eu morei em Curvelo, lá em Minas Gerais, a escola de evangelização da Palavra Viva, que nós tínhamos ali breves apresentações, tínhamos que conviver com rapazes. Isso também me ajudou a conviver, a conversar mais, a explorar mais um lado extrovertido meu que não era a tendência natural minha. E por vezes ainda tenho uma certa preferência de não falar tanto. Acontece que, dando um salto histórico, eu preciso falar com os pacientes, preciso falar com as pessoas, preciso divulgar meu trabalho. Então, seja através da escrita, seja através da palavra, as pessoas precisam me conhecer. E hoje, né, o que a terapia ela me ensina? Né? Ela me ensinou tanto esse processo de amadurecimento, de conhecimento, de superação de algumas coisas. Me ensinou a ter esse protagonismo de vida, a ter que falar com as pessoas, a ter que abraçar a vida, a ter que desenvolver mesmo, né? Claro que depois de um tempo, a gente já na terapia, a gente leva a alta, porque tem uma melhora daquele quadro específico, mas com o tempo a gente vai vendo o quanto a gente precisa melhorar e essa autoeducação, esse amadurecimento, ele é constante e perpétuo, praticamente. Eu aprendo também na terapia enquanto eu ouço as pessoas, as experiências delas, os sofrimentos, as suas dores. Certamente que para elas também não é fácil partilhar. Eu, quando já voltei para a terapia de maior, eu tive esse desconforto, digamos assim, inicial, que é o normal. Depois a gente vai se habituando ao profissional, ou a profissional e conversando mais e conseguindo se expor mais.
Então, eu acho que é muito necessário a gente saber disso, né? Que sendo profissional, eu pude aprender naquilo que para mim era um sofrimento, crescer nisso, e também crescer a partir das experiências que eu ouço, que são mundos diferentes, são decisões que as pessoas tomam diferentes, as quais talvez eu não tomaria, mas eu procuro ali ser imparcial, eu procuro também aprender com os outros, né? De certa forma é uma postura que a gente tem que ter de humildade. A gente de fato nem sempre só ajuda. Também isso é uma coisa que eu aprendo sempre a cada dia. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o que eu aprendi na terapia, o que eu aprendo ainda. Eu acho que isso é uma riqueza incomensurável, que quem me conheceu antes e me conhece agora sabe que as coisas foram diferentes, são diferentes, né? A forma de encarar o mundo para o Vitor está se modificando, se modificou um pouco já, e vai se modificar ainda aos poucos. Então, obrigado aí pela sua atenção, e mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bem? Até mais!